O nosso assunto, como já está amplamente divulgado, é a história da Confissão de Fé de Westminster. Ou seja, nós não vamos falar aqui nessa manhã sobre a Confissão de Fé em si. Isso é tema para outro preletor. O nosso assunto é apenas a história. Como é que se chegou à produção desse documento? Como e em que circunstâncias ele foi elaborado? O documento em si, então, será considerado por um outro preletor. Então, é importante ficarmos conscientes desse fato, né? Nós estaremos tratando, nesta oportunidade, apenas e tão somente da questão histórica, que é bastante rica, bastante complexa, vasta, e eu espero, então, nesse tempo que me foi designado, de 1 hora e pouco, poder cobrir adequadamente esse tema tão palpitante, mas também tão vasto e tão complexo. A história da nossa Confissão de Fé de Westminster. Então, vai ficar muito fácil vocês acompanharem, porque vocês têm esta pequena apostila e também esse PowerPoint que vai projetando aí os diferentes aspectos que nós vamos destacar a respeito dessa história daquele que, como diz lá embaixo, é o documento confessional mais importante da tradição reformada ou calvinista, ou do presbiterianismo, se quisermos. Os reformados lá do século XVI e do século XVII produziram uma quantidade imensa de documentos doutrinários. Nós chamamos esses documentos de documentos confessionais, de duas naturezas: catecismos e confissões de fé, como a de Westminster. Mas, evidentemente, desses inúmeros documentos produzidos nos mais diferentes países da Europa, alguns acabaram se destacando acima dos outros. E o que se destacou mais com o correr do tempo, com o passar dos séculos, não só na Europa, mas mundialmente, é exatamente a nossa Confissão de Fé de Westminster, que é o principal documento doutrinário, o principal padrão de fé da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós temos, na verdade, 3 padrões de fé, que são a Confissão de Westminster e os nossos 2 catecismos, também produzidos pela mesma Assembleia de Westminster, o chamado Catecismo Maior e o Catecismo Menor, mais conhecido como Breve Catecismo de Westminster. Então, isso mostra a importância de nós conhecermos a história desse documento, né? Sendo ele o mais importante, o mais aceito em termos mundiais dos documentos confessionais da Reforma Suíça, né, lá da Reforma associada a Zwinglio e Calvino. Então, essa história se torna imensamente relevante para o nosso conhecimento. Mas a palavra confissão de fé, remete a esse termo que está sendo muito utilizado hoje em dia, que é confessionalidade. Por exemplo, lá no Mackenzie, onde eu trabalho, a gente escuta muito essa palavra, né? O Mackenzie é uma entidade confessional, a confessionalidade do Mackenzie. Então, a pergunta é: que negócio é, que bicho é esse de confessionalidade? E é exatamente a importância e a necessidade de nós estarmos confessando a nossa fé. Mas para que nós possamos confessar a nossa fé, nós precisamos conhecê-la. Como é que você vai confessar uma coisa que você não conhece? Ou uma coisa da qual você tem um conhecimento só superficial? Para que nós possamos confessar a fé com integridade, com honestidade, nós precisamos conhecer a nossa fé. Daí a importância de conhecermos, entre outras coisas, a Confissão de Fé de Westminster, que, já digo desde o início,
Nós jamais colocamos em pé de igualdade com a Escritura. Nunca. Né? A confissão de fé é sempre submissa à Escritura. A nossa grande regra de fé e prática é a palavra de Deus. E, então, a confissão de fé é simplesmente a maneira como os nossos irmãos lá do século XVI, do século XVII, leram a Escritura, interpretaram a Escritura, mas a confissão de fé fica sempre submissa à Escritura. Mas vejam, algumas referências a isso, a importância de confessar a fé na Bíblia já. Então nós temos lá no livro de Deuteronômio, uma famosa passagem que os judeus chamam de Shema, por causa da sua primeira palavra em hebraico. Ouve em hebraico, Shema, Shema. E é esse texto: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É interessante que o versículo não começa dizendo: amarás o Senhor teu Deus desse jeito, daquele jeito. Tem uma condição prévia. Conhecermos primeiro a Deus como o Senhor, o nosso Deus, o único Senhor. Então, essa sequência é muito valiosa. Primeiro, precisamos conhecer, para depois louvar, adorar e confessar. Né? Primeiro, a consciência de que o Senhor, o Deus de Israel, é o nosso Deus, é o único Senhor, o Deus da aliança, o Deus fiel. E a partir desse conhecimento, dessa convicção básica, fundamental, então amá-lo, louvá-lo, adorá-lo, servi-lo e confessá-lo diante das outras pessoas. Então, o famoso Shema, que é, para muitos judeus, o versículo mais importante de todo o Antigo Testamento. Claro que o Antigo Testamento, os judeus não o chamam dessa maneira, né? Porque para eles só existe o Antigo Testamento. Então, por isso a gente se refere muitas vezes a essa parte da Bíblia como as Escrituras hebraicas, né? O que chamamos de Antigo Testamento. Mas para eles é o versículo mais importante. É muito conhecido na história que em momentos críticos do povo, da caminhada do povo judeu, muitos judeus, ao morrerem, como resultado de perseguições, de torturas, as suas últimas palavras, antes de dar o último suspiro, eram com muita frequência as palavras desse versículo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, em hebraico. E por isso devemos amá-lo de todo o coração, alma e força. Então isso é que é confessar a fé, né? Nos bons e nos maus momentos, nas horas tranquilas e nas horas de crise, de provação, de sofrimento, devemos estar sempre prontos a confessar a nossa fé, a dar a razão da esperança que há em nós, como diz o apóstolo Pedro. Vejam aqui agora uma passagem que tem inclusive a nossa palavra-chave aí, confessar. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vejam como essa ideia de confessar a fé é importante na palavra de Deus, não é? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora, uma outra passagem muito interessante, muito valiosa, também do apóstolo Paulo, lá no começo de 1 Coríntios 15, onde ele faz uma referência ao Evangelho, ao conteúdo do Evangelho. Aquilo que deve ser conhecido e depois confessado. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais.
Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Ou seja, Paulo está dizendo para os coríntios, olha, não está dizendo para os coríntios, olha, vocês podem crer da maneira que vocês quiserem. Como vocês entenderem, tá de bom tamanho. Qualquer coisa serve. Não. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, sem mudar nada, a menos que tenhais crido em vão. E daí ele dá o conteúdo central dessa mensagem, desse evangelho. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então precisamos conhecer com precisão o Evangelho, né? As nossas doutrinas, que eu chamo de as verdades centrais da fé cristã. O que são doutrinas? Verdades centrais da fé cristã, só isso, né? Precisamos conhecê-las e depois, então, conhecendo-as, confessá-las de todo o nosso coração. Muito bem. Quando a gente olha para a longa história do cristianismo, 2000 anos, nós verificamos que houve 2 períodos dessa longa história em que os cristãos elaboraram muitas declarações importantes da sua fé. Esses 2 períodos estão projetados lá. Primeiro, lá atrás, nos séculos IV e V, ou seja, entre os anos 300 e 500, né? Séculos IV e V, onde foram produzidos aqueles documentos, aquelas maravilhosas declarações doutrinárias, a respeito de 2 assuntos principais que estavam sendo muito debatidos naquela época. O ser de Deus, quem é Deus, e quem é Jesus Cristo. Ou seja, a questão da trindade, né? O ser de Deus entendido pelos cristãos como um ser tríplice, um único Deus, mas manifesto em 3 pessoas distintas, que não se confundem, cada uma com a sua identidade própria, Pai, Filho e Espírito Santo, e a pessoa de Jesus Cristo com as suas 2 naturezas, a sua natureza divina e a sua natureza humana, a pessoa divino-humana de Cristo. Então esse é o assunto principal dessas grandes declarações doutrinárias lá dos primeiros séculos da história da igreja. Então nós temos o Credo de Niceia, nós temos o Credo de Constantinopla, a Declaração de Calcedônia, lá um outro lugar. Todos eles então tratando a respeito dessa questão tão importante, numa época em que estavam surgindo muitas heresias, muitos entendimentos divergentes a respeito do ser de Deus e da pessoa de Cristo. Então, os cristãos, a igreja entendeu que era muito necessário expressar corretamente e com detalhes, com precisão, a sua fé a respeito dessas questões para evitar essas distorções. Claro que esses credos se basearam totalmente no testemunho da Escritura. Eles são extraídos dos ensinamentos bíblicos. E qual foi outro grande período de produção de documentos doutrinários e confessionais? Exatamente a Reforma Protestante, lá nos séculos 16 e 17. E dentre os grupos originais da Reforma, 2 se destacaram na produção desses documentos. Exatamente os luteranos e os suíços, mais conhecidos como reformados, né? Aliás, aqui, irmãos, é muito importante a gente fazer essa ressalva, né, em relação à palavra reformado. Porque essa palavra pode ter 2 sentidos. Ela pode ter um sentido amplo e um sentido estrito. No sentido amplo, reformado é sinônimo de protestante. É tudo aquilo que tem a ver com a reforma do século XVI. A gente pode usar a palavra nesse sentido. Reformado, referente à reforma, protestante. Mas nós, os presbiterianos,
usamos a palavra no outro sentido, no sentido menor, mais restrito. Ou seja, numa referência específica à segunda reforma. A reforma suíça, não a reforma alemã de Lutero. Somente a reforma da Suíça, lá com Zwinglio e com Calvino. Não é? Então, daí, falarmos aqui em luteranos e reformados, ou seja, os suíços. Muito bem. Vejam só, essa aqui é uma pequena amostragem dos cerca de 50 documentos confessionais doutrinários que os reformados produziram nos séculos 16 e 17. Alguns dos mais importantes desses 50, aproximadamente, são esses aqui. Começando com os 67 artigos de Zwinglio, vejam a data, o ano, 1523, bem lá no começo da Reforma. Inclusive, os historiadores dizem que esse é o primeiro documento confessional de toda a Reforma. Não só da Reforma Suíça, mas de toda a Reforma. Esse é o mais antigo de todos. Os 67 artigos de Zwinglio lá na cidade de Zurique. Depois o Catecismo de Genebra, de Calvino, a Confissão Galicana, ou seja, da Igreja Reformada da França, a Segunda Confissão Helvética, lá na Suíça, o Catecismo de Heidelberg, na Alemanha, a Confissão Belga, evidentemente, na Bélgica, os Cânones de Dort, na Holanda. Então vejam em quantos países se implantou a fé reformada. Né? Esse foi o movimento que maior difusão teve lá nos séculos XVI e XVII, foi exatamente o movimento suíço. E, finalmente, a Confissão de Fé de Westminster. Agora, vejam quanto tempo se passou desde o primeiro até o último, né? De 1523 até 1643, há mais de um século. Mais de 120 anos. Então, isso é uma coisa muito importante de se destacar, né? A Confissão de Fé de Westminster, que está lá no fim da lista, é fruto de todo esse enorme tempo de reflexão teológica dentro dos círculos reformados. Né? Então não é uma coisa que apareceu assim de qualquer jeito, mas é fruto de mais de um século de discussão, de reflexão, de produção de documentos valiosos dentro da tradição reformada. Vamos lá. Muito bem. Quais são os contextos históricos da Confissão de Fé de Westminster? Agora chegando mais diretamente no nosso assunto de hoje. A história da CFW, da Confissão de Fé de Westminster. Então, esses contextos são três, irmãos. A Reforma Inglesa, aqui também eu comparo com círculos concêntricos, né? Círculos concêntricos, um está dentro do outro. Então, o contexto mais amplo da Confissão de Fé, a Reforma Inglesa. Depois, dentro da Reforma Inglesa, o movimento puritano. E daí, dentro do movimento puritano, a Assembleia de Westminster. Vai diminuindo, né, a abrangência. Um bem grande, outro menor e outro mais próximo. Vamos lá, vamos falar de cada um desses três. Como vocês sabem, a Reforma Protestante começou lá na Alemanha, no famoso episódio lá do dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero colocou lá em um lugar público, as suas famosas 95 teses a respeito das indulgências. Então esse foi o começo da Reforma Protestante. Pouco depois, aí por volta de 1520, um pouco antes, um pouco depois, as ideias de Lutero começaram a entrar na Inglaterra. Por que é importante a Inglaterra para nós? Porque é o lugar onde vai ser produzida, muito mais tarde, a Confissão de Fé de Westminster. Então as ideias luteranas começam a se infiltrar na Inglaterra. E, ao mesmo tempo, a reforma alemã de Lutero despertou um movimento paralelo de reforma no país vizinho, ao sul, a Suíça, a Confederação Suíça. E
Como eu disse, essa reforma suíça ficou conhecida como a segunda reforma. A primeira foi a reforma alemã, de Lutero. Então agora a segunda reforma, a suíça, ou o movimento reformado. E seus grandes pioneiros foram, já mencionei várias vezes aqui, na cidade de Zurique, Ulrico Zwinglio. É fácil de guardar, né? Porque os dois começam com Z, o personagem e a cidade, Zwinglio, Zurique. E na cidade de Genebra, algum tempo depois, João Calvino. E vejam que interessante, essa segunda reforma teve um impacto muito maior na Inglaterra do que a primeira. Ou seja, o movimento reformado suíço teve muito mais influência na Inglaterra do que as ideias luteranas iniciais. Então, a partir do surgimento da reforma na Suíça, a Inglaterra vai ser poderosamente sacudida, abalada, influenciada, impactada pela reforma suíça e pelos escritos dos grandes reformadores suíços, Zwinglio e Calvino, e também dos seus colegas, dos seus colaboradores. Então, começa a surgir essa conexão muito significativa do ponto de vista histórico entre Suíça e Inglaterra. Reforma suíça e reforma inglesa. Mas quais eram afinal, algumas das convicções centrais da reforma suíça? Dessa que nós temos mencionado aí já várias vezes. Quais algumas das convicções centrais? Então, em primeiro lugar, a supremacia da Escritura. Supremacia no sentido de centralidade, de prioridade ou de exclusividade da Escritura. Ou seja, os suíços, assim como os outros protestantes, afirmaram: a base da nossa fé está na palavra de Deus e não nas tradições da igreja. Essas tradições até podem ser úteis, algumas outras menos úteis, outras até questionáveis, mas nós não vamos basear a nossa fé e a nossa vida prática, a nossa conduta, nessa fonte de autoridade, a tradição, o magistério da igreja, ou coisas desse tipo, mas somente na palavra de Deus. Então, a prioridade total da Escritura, expressa naquela frase, naquele lema em latim, sola scriptura. Em segundo lugar, a justificação, aquela doutrina fundamental da reforma, a justificação pela fé, certo? Não, pela graça mediante a fé. A nossa fé não pode nos justificar, né? O que nos justifica é a graça, é o amor redentor de Deus em Cristo. E nós nos apropriamos dessa justificação por meio da fé, né? A fé é apenas um instrumento. Então, o correto é dizermos a justificação pela graça mediante a fé. Primeiro Deus, depois a nossa participação, né? E Lutero fazia questão de acrescentar mais uma palavrinha no fim. Qual? Somente. A justificação pela graça mediante a fé. Somente. Porque os católicos, né, alguém católico lá no século XVI diria: eu concordo com a justificação pela graça mediante a fé. E as obras? Acrescentava, né? E as obras? Nós somos justificados mediante a fé e as obras. E daí os protestantes: não. Nós somos justificados pela graça de Deus mediante a fé somente, sem as obras. Isso significa que as obras não são importantes? Ou seja, aqueles atos de... O que são obras, do ponto de vista teológico e bíblico? Atos de devoção e serviço. Só isso. Qualquer ato de devoção a Deus ou de serviço ao próximo são as famosas obras de que fala a Escritura, né?
Então, evidentemente, atos de devoção a Deus e serviço ao próximo são muito importantes, mas não como um instrumento de justificação. Aí não. Né? Somente pela graça, mediante a fé. E depois, tendo sido justificados pela graça mediante a fé, nós somos então levados a produzir essas boas obras, esses atos de devoção e de serviço que agradam ao nosso Deus. Outro ponto importante da fé reformada, o sacerdócio de todos os fiéis. Outro elemento, a soberania de Deus e a eleição. E finalmente o governo eclesiástico por meio de presbíteros, como nós vemos no Novo Testamento, como nós vemos no livro de Atos, nas cartas de Paulo, né? Governo exercido por presbíteros reunidos em concílios. Ou seja, é um governo que não é exercido individualmente, mas coletivamente, solidariamente, por meio dos nossos concílios. Estão aí alguns dos princípios reformados lá da reforma suíça, mais importantes. E isso nos leva, então, a esse contexto mais amplo da reforma ou da Confissão de Fé de Westminster, que é a reforma inglesa. É aqui que nós chegamos, então, finalmente à reforma inglesa. As raízes mais distantes dessa reforma inglesa, da reforma da Inglaterra, estão, olha que interessante, no século XIV. Portanto, muito antes de Lutero, e de Zwingli, e de Calvino, que são do século XVI. Lá no século XIV. Ou seja, entre 1300 e 1400. E qual foi o grande personagem do século XIV? Que é chamado um precursor da reforma protestante em geral e da reforma inglesa em particular. Foi João Wycliffe. Quem que era João Wycliffe? Ele era um sacerdote que era um famoso professor de filosofia na Universidade de Oxford, uma das mais antigas do mundo. Está lá até hoje, né, com 800 anos, a Universidade de Oxford. E ele começou a fazer uma série de questionamentos, imaginem, no século XIV, uma série de questionamentos acerca dos dogmas da igreja e a afirmar a supremacia da Escritura. Ou seja, ele teve um posicionamento que foi considerado totalmente herético. E ele só escapou da morte na fogueira porque ele teve a proteção do rei lá da Inglaterra. Senão ele teria ido para a fogueira. Como aconteceu com um discípulo dele na Tchecoslováquia, algum tempo depois, João Hus. H-U-S. Hus. Hus, que se tornou um seguidor de Wycliffe e levou as suas ideias lá para sua terra, a Tchecoslováquia, ele foi morto na fogueira por causa dessas ideias, no ano de 1415, um século antes da reforma de Lutero. Mas enfim, e uma das coisas importantes que o Wycliffe fez foi liderar a tradução da Bíblia para o inglês. A primeira tradução da Bíblia completa para a língua inglesa, que ficou conhecida como a Bíblia de Oxford, ou Bíblia de Wycliffe. Vejam o ano, 1384. Isso foi uma coisa maravilhosa, né? A partir desse ano, o povo inglês passou a ter a Escritura inteira na sua própria língua. Porque antes eram só pedaços da Bíblia que estavam em inglês. Se alguém quisesse ler a Bíblia inteira, tinha que conhecer o latim. Só a Bíblia latina existia completa. Apenas umas partes em inglês. E agora, finalmente, surge uma Bíblia completa nesse idioma. Em 1384, fruto dos esforços desse pré-reformador João Wycliffe, que foi chamado por um historiador de a estrela d'alva, a estrela matutina da reforma, porque ele viveu 130 anos mais ou menos antes da reforma de Lutero. Então assim, começou num certo sentido a reforma inglesa.
Os seguidores de Wycliffe, conhecidos como Lollardos, não se sabe a origem dessa palavra, né, os Lollardos, mas eles eram pregadores itinerantes que saíam por toda parte pregando a palavra de Deus, né, como fariam mais tarde os pregadores protestantes. E, dando um salto agora, já no início do século XVI, surge esse personagem muito importante da Reforma Inglesa, que foi William Tyndale, morto em 1536. E morto como? Executado. Executado em inglês, mas executado lá na Bélgica, por ter ideias protestantes e por ter produzido uma edição da Bíblia, do Novo Testamento, alguns anos antes, em 1525. É impressionante o impacto que esse homem, as suas ideias, a sua morte dolorosa e essa edição do Novo Testamento que ele publicou, o impacto que tudo isso teve na Inglaterra. Dizem os historiadores que a partir dessa época, e já mesmo antes por causa lá da Bíblia de Wycliffe, as escrituras passaram a ter uma influência poderosa na vida do povo inglês. O povo inglês se tornou um povo assim muito ligado, muito apegado, muito apaixonado pela palavra de Deus. Então, esse Tyndale enfatizou o princípio do sola escritura, da justificação pela fé, e ele é considerado um dos primeiros puritanos. Esse movimento tão vigoroso, tão fértil, que surgiria mais tarde na Inglaterra, ele é considerado um dos primeiros, um dos precursores mais importantes dos puritanos. E aqui um exemplar, um dos raríssimos exemplares da Bíblia de Tyndale, com aquelas margens enormes, né? Certamente para as pessoas escreverem coisas lá, comentários, etc., sobre a passagem que estavam lendo. Mas uma das coisas que as autoridades se preocuparam em fazer quando estavam perseguindo Tyndale foi destruir o maior número possível de cópias da sua edição do Novo Testamento. E eles foram muito bem sucedidos, porque eles acabaram com quase todos. Se não me engano, sobreviveram só 2 exemplares. Só chegaram a nós hoje, se não me engano, 2 exemplares do Novo Testamento de Tyndale. Um deles, evidentemente, é esse que está aí mostrado nessa foto, não é? Então, isso mostra como foram difíceis os primeiros tempos da Reforma. E agora entra em cena um personagem controvertido, altamente controvertido, que é o rei Henrique VIII. A Reforma Inglesa, meus irmãos, ela teve uma peculiaridade que a distinguiu das reformas nos outros países da Europa. Na Alemanha, na Suíça, na França, na Bélgica, nos Países Baixos, no leste europeu, a reforma foi produzida por reformadores, por líderes religiosos, por pastores, muitos deles ex-sacerdotes católicos. Na Inglaterra, alguns dos personagens mais importantes pela introdução da reforma não foram líderes religiosos, mas líderes políticos, líderes civis, reis, soberanos daquele país. E o primeiro deles foi Henrique VIII. Qual foi a contribuição que Henrique VIII deu para a reforma? E aqui nós nos deparamos com um fato paradoxal a respeito do Henrique VIII. Henrique VIII viveu a vida toda como católico e morreu católico. Apostólico. Mas não romano. Olha que interessante. Ele concordava plenamente em ser um católico apostólico, mas ele não queria saber de Roma. Ele rompeu com Roma. E foi essa a contribuição que ele deu para a reforma inglesa. Ele criou uma coisa meio monstruosa na percepção da época. Uma igreja católica, porém sem nenhuma vinculação com o papado, com os papas lá em Roma. Uma igreja totalmente separada de Roma,
uma igreja nacional inglesa, dirigida pelos reis. Os reis ingleses passaram a ocupar o papel do Papa na vida da igreja inglesa. Então essa foi a sua contribuição, e isso aconteceu em 1534. Então em 1534, a igreja católica inglesa começa devagarzinho a se desviar para uma posição protestante. No começo ainda muito devagar, no reinado do Henrique VIII. Muito bem, quem que era o líder principal da igreja da Inglaterra na época do Henrique VIII? Era um arcebispo chamado Thomas Cranmer, está lá no meio. Né? E o Thomas Cranmer, ele estava começando a ter convicções protestantes, mas ele ficou quietinho enquanto o rei Henrique VIII era vivo, porque ele sabia que o rei era católico. Ele não queria ofender, não queria contrariar o rei. Né? Então ele se manteve calado em relação às suas convicções. Ele era o mais poderoso líder da igreja. O arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer. Mais tarde, ele morreria na fogueira por ser protestante, por causa das suas convicções protestantes. Outros líderes, como o John Hooper e o Miles Coverdale, o que fizeram? Fugiram da Inglaterra, e isso aconteceu muito naquela época. Os refugiados religiosos, o pessoal que fugia da perseguição e ia para regiões protestantes, onde evidentemente eles teriam acolhida, teriam liberdade. E eles então foram para o continente, foram para Genebra e receberam uma poderosa influência dos reformadores lá de Genebra, dos reformadores suíços. Aqui está uma pintura, né, mostrando esse rei muito poderoso, autoritário, cruel, e que sem perceber, sem querer, acabou dando uma contribuição muito importante para a reforma inglesa ao separar a igreja da Inglaterra de Roma, ao romper com o papado, em 1534. Morto Henrique VIII, torna-se seu sucessor no trono inglês o seu filho adolescente, quase que pré-adolescente, quase que uma criança, Eduardo VI. Vejam a carinha dele aqui. Tá? Então, muito menino ainda e com uma saúde muito débil, muito frágil. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa no breve reinado de 6 anos de Eduardo VI. A Inglaterra se tornou protestante. É impressionante. Né? Aquele país que vinha sendo católico há mais de 1000 anos, em 6 anos, abraçou o protestantismo no reinado de Eduardo VI. Claro, não só por causa de Eduardo VI, mas dos seus conselheiros, que eram todos protestantes. E também do arcebispo Cranmer, está lá no meio, que, então, nesse breve período, elaborou os 2 documentos mais importantes da igreja inglesa e que são aceitos pela igreja anglicana até hoje. O livro de oração comum e os 42 artigos de religião. Esses 42 depois sofreram uma revisão e se transformaram nos 39 artigos. Mas até hoje a igreja anglicana aceita esses 2 documentos, cujo autor original foi o arcebispo Thomas Cranmer. E daí surgiu uma coisa interessante nesse período, porque havia lá um indivíduo chamado John Hooper, que começou a se opor àquilo que ele chamava de cerimonialismo. Ou seja, aquelas cerimônias pomposas da igreja da Inglaterra. Né? Os sacerdotes usando aquelas vestes suntuosas e etc. Ele começou a questionar tudo aquilo dizendo, onde que isso está na Escritura? Onde que a Bíblia nos ensina a utilizar essas coisas no culto a Deus? Né? Esse foi um ponto importante da reforma inglesa e do movimento puritano especificamente. Esse sujeito chegou aí para a cadeia por causa disso. Né?
porque eles ofereceram para ele um bispado. O senhor vai se tornar bispo lá de tal lugar. Ele falou, eu vou, mas eu não quero usar as roupas. Eu não quero usar as vestes clericais. Eu quero usar uma toga comum. Ah, é? Então vai para a cadeia. Né? Ele passou algum tempo preso por causa dessa questão. Muito bem. E daí entra em cena uma figura sinistra na história inicial lá do protestantismo inglês, a rainha Maria I. A Maria I era também filha do Henrique VIII, filha da sua primeira esposa, que foi uma princesa espanhola e, portanto, ultracatólica, Catarina de Aragão. Então, a filha, muito católica como a mãe. E ela fez um enorme esforço, a Maria Tudor, para restaurar o catolicismo. E nesse processo, olha que coisa impressionante, ela mandou para a fogueira, ela condenou à morte na fogueira cerca de 270 líderes do protestantismo inglês. Não foram 27, nem 100, foram 270. Aquela morte horrivelmente cruel na fogueira. Né? E entre esses mártires, John Bradford, John Hooper, Hugh Latimer, Nicholas Ridley e o arcebispo de Cantuária, o mais alto eclesiástico da Inglaterra, Thomas Cranmer. Até existe aquela história, né, de que na hora que acenderam a fogueira, o Thomas Cranmer estendeu a mão sobre o fogo, até que a sua mão se consumiu totalmente. E a razão é que ele, com aquela mão, havia algum tempo antes assinado uma declaração negando a sua fé evangélica. E é como se ele dissesse, bom, essa mão que tinha negado a fé agora vai ser a primeira a ser queimada. Né? Mas depois, claro, ele voltou às suas convicções protestantes e evangélicas. Mas nessa época também, nesse breve reinado de Maria I, de apenas 5 anos, muitos outros fugiram para o continente, e inclusive para a cidade de Genebra, entre eles o John Knox, que foi o grande reformador da Escócia, né? O fundador da Igreja Presbiteriana da Escócia. William Whittingham, que foi o principal autor de uma importante tradução da Bíblia, a Bíblia de Genebra. Hoje nós temos uma Bíblia aqui no Brasil, né? Que é uma homenagem a essa antiga edição, a Bíblia de Genebra. Aí está essa megera que perseguiu os nossos irmãos lá do século XVI. Né? Mas ela foi uma mulher muito infeliz e morreu apenas 5 anos depois de ter subido ao trono. E depois de ter feito aquele estrago horrível lá nos círculos protestantes ingleses. E aqui está o arcebispo Thomas Cranmer, esse grande líder e mártir do protestantismo inglês, do lado esquerdo, evidentemente, mais jovem, do lado direito, já mais idoso, é o mesmo personagem em 2 momentos da vida, Thomas Cranmer. Solidamente calvinista, né? Um grande partidário da fé reformada que ele recebeu lá da Suíça. Né? E aí está uma estátua que se pode ver hoje em dia, lá na frente da Universidade de Edimburgo, na Escócia, mostrando o reformador João Knox. E finalmente, entra em cena essa figura extraordinária que foi a rainha Elizabeth I, que, ao contrário dos seus irmãos, irmã dos 2 anteriores, meia-irmã, irmã só por parte de pai. Ao contrário dos seus irmãos, ela teve um longo reinado de 45 anos, 1558 a 1603, e foi durante o reinado de Elizabeth que a Inglaterra se tornou definitivamente protestante. Assumiu a sua forma definitiva a Igreja Anglicana, que está lá até hoje, uma igreja estranha, uma igreja híbrida, reunindo na mesma igreja elementos católicos e protestantes,
Quais os elementos católicos? A manutenção da hierarquia, arcebispos, bispos, a liturgia, o culto extremamente elaborado, ritualístico. Mas, por outro lado, uma teologia protestante. Então isso é curiosa, né? Essa mistura de elementos que existe na Igreja da Inglaterra. E é nessa época, na parte ainda inicial do reinado de Elizabeth, que surge o puritanismo com esse nome. Os puritanos passaram a ser chamados assim, puritanos. Tá? No contexto de uma controvérsia, novamente, sobre aquela mesma questão lá, a controvérsia das vestimentas clericais, onde eles se opuseram ao cerimonialismo do culto anglicano. Então aqui está a poderosa Rainha Elizabeth aí. E aqui nós chegamos então a esse outro contexto muito valioso da confissão de fé, continuando a nossa história, o movimento puritano. Então quem são os puritanos? Eu sempre digo, a definição mais breve, mais sucinta dos puritanos pode ser dada em duas palavras. Puritanos, calvinistas ingleses. Acabou. Quem são os puritanos? São os calvinistas ingleses. Fim de conversa. Só isso. Né? Então os puritanos eram solidamente calvinistas, né? Seguidores das ideias da reforma suíça. E lá na Inglaterra, a gente não fala de puritanos franceses, puritanos alemães ou suíços. Não, os puritanos são ingleses, de convicção calvinista ou reformada. E por que eles receberam esse nome de puritanos? Evidentemente vem da palavra puro. Né? Então, foram assim chamados por insistirem na purificação ou na pureza ou reforma bíblica da sua igreja. E especificamente em 3 áreas, lá na última linha. Na área do culto, da doutrina e da forma de governo. Então eles olhando para a sua própria igreja, porque eles estavam dentro da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Eles diziam, a nossa igreja, nós amamos a nossa igreja, mas a nossa igreja não é bíblica. Não é pura. É uma igreja ainda corrompida nessas 3 áreas fundamentais. Na sua liturgia, na sua forma de governo episcopal e na sua teologia. Então, eles dedicaram todas as suas energias para lutar pela reforma completa da igreja inglesa nessas 3 áreas fundamentais, no culto, no governo e nas doutrinas, na teologia. E o puritanismo, então, produziu uma maravilhosa transformação moral e espiritual na Inglaterra, apesar de ser numericamente pequeno esse movimento. Os puritanos sempre foram cerca de 10% da população, 10% dos membros da igreja e 10% dos ministros da igreja. Então, digamos que a igreja tivesse, 3.000 ministros naquela época. Cerca de 300 seriam puritanos. Mas a influência que eles exerceram foi totalmente desproporcional ao seu número. Apesar de relativamente poucos, uma enorme influência sobre a Inglaterra. Nunca a Bíblia recebeu tanta ênfase na vida do povo inglês como nessa época do puritanismo. Mas eles acabaram sofrendo fortíssimas perseguições por parte do governo, por parte da rainha Elizabeth I e dos seus sucessores, por causa das suas posições. Tá? A rainha Elizabeth queria aquela igreja mista que eu mencionei há pouco, híbrida, católica protestante ao mesmo tempo. E os puritanos diziam, não pode ser assim. Tem que ser uma igreja bíblica. Tem que retirar todas essas coisas, todo esse tradicionalismo que não vem da Escritura. E daí a rainha Elizabeth se voltou fortemente contra eles. Aqui, né, lá na última linha, né,
o Ato contra os Puritanos. Então, o parlamento inglês aprovou no ano de 1593 uma lei especificamente contra os puritanos. O Ato, a lei contra os puritanos. Nessa época, uma coisa que produziu um impacto muito grande foi o chamado Livro dos Mártires, publicado por um sujeito chamado John Foxe, em 1563, então já no começo do reinado da Elizabeth, e que teve originalmente o título de Atos e Monumentos, um título meio estranho, né? Atos e Monumentos, mais conhecidos como Livro dos Mártires. Então esse indivíduo narrou todos os martírios sofridos pelos cristãos ao longo da história da igreja, começando lá no Novo Testamento. Só que ele deu uma ênfase especial aos martírios que aconteceram na sua época na Inglaterra. Na Inglaterra, no século XVI. Aqueles 270 que foram mandados para a fogueira e tantas outras pessoas que sofreram por causa da sua fé evangélica. Mas o fato é que esse livro, que estava presente em praticamente todos os lares ingleses ao lado da Bíblia, toda a família inglesa lia a Bíblia e o Livro dos Mártires. E então esse livro produziu uma grande admiração pelos mártires, chamados marianos, da rainha Maria I, e horror pelos seus algozes. Tornou-se o livro das famílias e gerou uma grande inspiração e simpatia em relação ao movimento puritano. Rapidamente, irmãos, porque o nosso tempo já está se esgotando, né? Algumas características dos puritanos: erudição e piedade. Eles conciliavam essas duas coisas que para muitas pessoas são contraditórias. Erudição, o cultivo intelectual, o cultivo da mente, e piedade, o cultivo da vida espiritual, da devoção e da comunhão com Deus. Para eles não havia oposição entre essas duas coisas, mas as duas eram importantes. Afinal de contas, nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, ou seja, também com a nossa mente, com o nosso intelecto. Então nós temos que desenvolver tudo isso, todas essas dimensões da nossa personalidade. ênfase na conversão, na experiência religiosa e na santificação. Importantíssimo para os puritanos. Os puritanos eram intensos, fervorosos na sua vida espiritual. Forte interesse pela teologia. Eles não são como certas pessoas que dizem hoje em dia, né? Eu quero saber só da Bíblia, não quero saber de teologia. Para eles, não dá para ficar com a Bíblia e deixar a teologia de lado, né? Porque a teologia é exatamente o fruto da nossa reflexão a respeito da Escritura. É o esforço de ter um entendimento correto a respeito da palavra de Deus. É isso que produz a teologia. Eles davam muita ênfase à pregação, uma pregação expositiva, doutrinária e prática. Sempre tinha essas três características: expositiva, expondo a palavra de Deus, destacando as principais doutrinas do texto e relacionando com a vida diária. Uma pregação prática. Zelo pastoral e visão abrangente da vida, aquilo que nós chamamos uma cosmovisão. É muito boa essa gravura da época, né? Então lá do lado esquerdo está um pregador puritano e em cima está escrito, de Deus. Daí no meio, um pregador da igreja anglicana, em cima está escrito, do homem. E do outro lado um pregador católico, e em cima está escrito, do diabo. Então, isso expressa bem as posições lá da época, né? Mas aí, rapidamente, alguns puritanos destacados, alguns puritanos mais famosos, né? Já vamos passar direto aqui para eles. Então, o William Perkins e o William Ames, muito destacados como pregadores, pastores e teólogos, produziram uma obra muito importante que é lida, que é estudada até hoje, tantos séculos depois. O nome do livro do William Perkins, lá do lado esquerdo, A Arte de
profetizar. É que profetizar era entendido pelos puritanos como uma referência à pregação. Então é um livro sobre pregação, a arte de pregar, né? A arte de profetizar. Aqui o Richard Sibbes e o Thomas Goodwin, todos eles grandes teólogos, grandes, importantes autores de obras, extremamente influentes. O John Owen, que escreveu um livro maravilhoso sobre a doutrina da expiação, sobre a morte, o sentido da morte de Cristo na cruz. E o grande teólogo pastoral do puritanismo, aí do lado direito, que foi o Richard Baxter, autor do livro O Pastor Reformado, que continua sendo publicado, inclusive, pela nossa editora Cultura Cristã aqui de São Paulo, continua sendo publicado até hoje. E aqui, um dos mais famosos puritanos, o autor de um dos livros mais lidos de toda a história da igreja, O Peregrino. Então, esse puritano batista, em inglês, John Bunyan. Muito bem, morreu Elizabeth e entrou em cena o seu sucessor Tiago I. A Elizabeth morreu sem filhos, ela nunca se casou, morreu sem filhos. Então, subiu ao trono da Inglaterra o seu primo, rei da Escócia. Na Escócia ele era Tiago VI, e na Inglaterra, Tiago I. Então, é curioso, né? Ao mesmo tempo, ele passou a governar 2 países, a Escócia e a Inglaterra, com títulos diferentes, Tiago VI e Tiago I. E os puritanos ficaram assim, cheios de esperanças, porque o Tiago I tinha sido criado como presbiteriano lá na Escócia. Então, eles apresentaram uma petição, que ficou conhecida como petição milenária, porque foi assinada por cerca de 1000 puritanos, em 1604, dizendo: rei, que bom que você se tornou agora o nosso soberano, e por favor, né, nos ajude na nossa obra de reforma. Só que eles ficaram profundamente decepcionados, quando ele disse: olha, eu não quero saber de vocês. E olha as palavras que ele falou para eles: eu vou fazer com que os puritanos, ou sobre eles, eu vou fazer com que os puritanos, ou vocês mesmo, eu vou fazer com que vocês se submetam, ou os expulsarei do país, ou coisa pior. Imagina o que era coisa pior, né? No mínimo, perder a cabeça, né? Decapitação, ou ir para a fogueira, né? Então foi uma decepção horrível para os puritanos. E foi por causa dessa situação que durante o seu reinado os primeiros puritanos foram para a América do Norte, os futuros Estados Unidos, em 1620. Aí está o Tiago. Ele foi sucedido pelo seu filho Carlos I, e é aqui que nós chegamos na época da produção da Confissão de Fé de Westminster. Finalmente! Finalmente chegamos na época da Assembleia de Westminster. Ele manteve a mesma política religiosa do pai, ou seja, no sentido de preservar a igreja anglicana com os seus bispos, com as suas cerimônias elaboradas, e teve como seu conselheiro o arcebispo de Cantuária, William Laud, um arqui-inimigo dos puritanos, uma figura também sinistra. E daí intensificou-se a migração dos puritanos para a América do Norte, nesse período, lá para a colônia de Massachusetts, onde eu tive o privilégio, não na colônia, né, mas no estado moderno de Massachusetts, de residir por 11 anos lá nos Estados Unidos. E ele fez uma bobagem muito grande, o Carlos I, meus irmãos. Ele tentou impor aos escoceses o governo e o culto da Igreja da Inglaterra. Então, a Igreja da Inglaterra episcopal, lá com os seus bispos, a Igreja Presbiteriana da Escócia com os seus presbíteros. Ele disse: agora, escoceses, vocês vão ter que aceitar bispos. Vocês vão ter que ter bispos na sua Igreja Presbiteriana aí da Escócia. O que aconteceu? Aí está o Carlos I. Aliás, antecipando, o único rei
de toda a história da monarquia britânica, o único rei que foi executado. Só ele, ninguém mais até hoje. Somente o Carlos I. Qual foi o resultado? Guerra. Os escoceses não gostaram nem um pouco daquela conversa do rei e entraram em guerra. Eles fizeram um pacto nacional para defender a sua igreja presbiteriana lá na Escócia e entraram em guerra contra o rei. E daí o rei fez uma segunda coisa que se mostrou desastrosa para ele. Ele convocou eleições parlamentares na Inglaterra. Porque os reis até então vinham governando sem um parlamento, sozinhos, sem parlamento. Ele convocou eleições parlamentares pressionado pela realidade da guerra contra os escoceses. Qual foi o resultado dessa eleição? A maioria dos eleitos eram puritanos. O parlamento inglês se tornou um parlamento majoritariamente puritano. E, finalmente, esse parlamento puritano também entrou em guerra contra o rei. Quer dizer, o rei ficou numa situação terrível, guerreando contra os escoceses e agora guerreando contra o seu próprio povo, contra o exército do parlamento. Duas frentes de guerra para o rei Carlos I. E é nesse contexto, finalmente, nesse contexto da guerra civil inglesa, que surge a Assembleia que produziu a Confissão de Fé de Westminster. A Assembleia de Westminster. Essa Assembleia, irmãos, ela é uma Assembleia muito curiosa, porque ela não foi convocada por uma igreja. Essa Assembleia não foi convocada por um órgão eclesiástico, por líderes eclesiásticos, mas ela foi convocada por um órgão político, do governo civil, o parlamento inglês. O parlamento inglês é que convocou essa Assembleia, que se reuniu por 10 anos, de 1643 a 1653, ou seja, bem em meados do século XVII. Mas por que o parlamento convocou essa Assembleia? Para atender aquela agenda dos puritanos. Os puritanos não queriam a reforma completa da igreja inglesa no seu culto, na sua liturgia, na sua forma de governo e na sua teologia. Então o parlamento pensou, chegou a hora de a gente fazer isso. Chegou a hora. E convocou 121 pastores teólogos, pastores também que eram também teólogos. Alguns dos líderes mais qualificados, mais competentes e cultos da Igreja da Inglaterra foram convocados para essa Assembleia. E, compreensivelmente, 30 membros do parlamento. O parlamento inglês, como o nosso parlamento brasileiro lá em Brasília, era bicameral, tinha 2 câmaras. Então nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado em Brasília. Na Inglaterra tinha a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Então foram incluídos na Assembleia de Westminster 20 representantes da Câmara dos Comuns e 10 representantes da Câmara dos Lordes. 30 representantes do parlamento. E esse é o bonito templo que está lá em Londres. Eu tive a oportunidade de visitar com a esposa, alguns anos atrás, esse local. E eu sempre digo para as pessoas, tomem cuidado quando vocês forem a Londres para não ir no lugar errado. Existem 3 templos em Londres com o nome de Westminster. 3. Capela de Westminster, a Catedral de Westminster e a Abadia de Westminster, na frente do parlamento inglês. Tem o edifício do parlamento, se atravessa a rua, está a catedral. Né? Então, a Assembleia se reuniu, não foi nem na capela, nem na catedral, foi na Abadia de Westminster, que é o templo da realeza britânica. Há cerca de 1000 anos, os reis ingleses vêm sendo coroados, casados e sepultados na Abadia de Westminster.
todas as cerimônias de coroação, de sepultamento dos reis são realizados nesse templo há cerca de 1 milênio. Então foi ali que se reuniu a Assembleia de Westminster, mais especificamente naquela sala que vocês estão vendo a porta de entrada lá embaixo, né? Tem uma sala que se projeta um pouco para fora do edifício do lado direito, ok? Foi ali que se reuniu, que se realizaram as principais reuniões da Assembleia de Westminster, na sala chamada Sala de Jerusalém, que inclusive, por alguma razão, hoje está fechada ao público, aos turistas. Só mediante autorização especial se pode entrar lá. Uma coisa interessante é que no início, o objetivo da Assembleia de Westminster foi simplesmente fazer uma revisão daqueles 39 artigos do arcebispo Cranmer. Mas, pouco depois que começou a Assembleia, aconteceu um fato interessante. O exército do parlamento começou a ter dificuldade na luta contra o rei, na guerra civil. E precisou pedir socorro aos escoceses. Escoceses, vêm nos ajudar. Nós estamos tendo dificuldade aqui na luta contra o rei. E os escoceses disseram, nós ajudamos com 2 condições. Primeira, vocês vão ter que assinar o pacto solene pela defesa da nossa igreja aqui na Escócia. Vocês vão ter que se comprometer conosco em defender a nossa igreja, a manutenção da nossa igreja presbiteriana. Segundo, nós queremos ter o direito de mandar alguns representantes da nossa igreja para a Assembleia de Westminster. E isso foi aceito, né? Porque o parlamento não tinha muita opção mesmo, né? E foi assinado esse pacto e daí vieram os representantes. E houve uma reviravolta muito grande, então, nos objetivos da Assembleia. Não mais reformar os 39 artigos, mas produzir uma reforma profunda na Igreja da Inglaterra, naquelas 3 áreas: governo, culto e teologia. E os documentos que foram produzidos nessas 3 áreas ficaram conhecidos como os padrões de Westminster. Em inglês a palavra standards, os standards de Westminster. E finalmente chegamos à nossa confissão de fé. Então, como eu disse, é o principal documento doutrinário que foi produzido pela Assembleia de Westminster, com os seus 33 capítulos e 170 parágrafos. É um documento relativamente extenso, né? Não vamos estudá-lo agora, isso é tema para outros preletores, mas uma coisa curiosa é que esse documento tem 2 datas, 1646 e 1648. Ou seja, a produção inicial do documento pela Assembleia foi em 1646. Mas todos os documentos tinham que ser mandados pela Assembleia para o Parlamento aprovar. E afinal de contas, a Assembleia estava debaixo da autoridade do Parlamento. Quando o Parlamento recebeu a confissão de fé, alguns parlamentares levantaram a seguinte questão: mas onde vocês encontram na Bíblia tudo isso que vocês estão dizendo nesse documento? Qual a base bíblica? Então eles devolveram o documento dizendo, coloquem os textos bíblicos de prova. Então a Assembleia gastou mais algum tempo selecionando esses textos bíblicos para cada um daqueles 170 parágrafos da confissão de fé. Mandaram de novo para o parlamento, né, tinha outros assuntos para tratar, tinha o problema da guerra, e finalmente só aprovou o documento em 1648. Por isso que eu digo, né, a Confissão de Fé tem 2 datas de aniversário, né? Uma lá de 1646, outra de 1648. E como eu disse no início da palestra, né, esse documento precioso, rico, profundo, complexo, abrangente, é fruto de mais de 1 século de reflexão teológica reformada, né? Então não foi uma coisa feita assim apressadamente, de maneira improvisada, né?
mas aquilo resultou de muita discussão, de muita reflexão, de muito debate, aproveitando-se, né, de mais de um século de reflexão teológica nos círculos reformados, não só ingleses, mas de toda a Europa. Bom, como é que terminou a Guerra Civil Inglesa? Com a derrota e a execução do rei Carlos I. Aquilo que eu mencionei há pouco, né? O único rei de toda a história da Inglaterra que foi executado, né? Então o rei foi decapitado, chegou ao fim a guerra, mas aconteceu uma coisa triste. Pouco depois, por causa de algumas divisões que havia entre os puritanos, isso é uma coisa que a gente lamenta muito hoje em dia, né? Os puritanos eram tão fervorosos, tão bíblicos, tão intensos no seu desejo de reformar a igreja, e eles concordavam em tanta coisa, mas eles divergiram num aspecto. Em uma questão, os puritanos não chegaram a um consenso: a correta forma de governo da igreja. De um modo geral, todos eles eram contra o governo por bispos, o episcopalismo. Mas alguns eram favoráveis ao sistema presbiteriano e outros eram favoráveis ao sistema congregacional. E isso os dividiu e os enfraqueceu. Então, qual foi o resultado? 10 anos depois, 11 anos depois da execução de Carlos I, foi restaurada a monarquia. A Inglaterra voltou a ter reis fortemente defensores do sistema episcopal e da igreja anglicana tradicional. A confissão de fé foi rejeitada no seu próprio país, a Inglaterra, mas foi aceita na Escócia, e graças aos escoceses, aos imigrantes, aos missionários escoceses, com o passar do tempo, a confissão de fé foi levada para os Estados Unidos e para muitas outras partes do mundo. Então esse autor, William Beveridge, que escreveu uma história da Assembleia de Westminster, ele faz esta afirmação: devemos agradecer a Deus por essa declaração sábia, completa e equilibrada de nossa fé, que chegou até nós como uma preciosa herança da Assembleia de Westminster.